e eu hoje estou aqui para falar dessa empresa fantástica chamada Estúdio Solar Estruturas. Então, nessa tarde, hoje eu vim trazer aqui especificamente a respeito de uma inovação, né, no setor fotovoltaico, que é especificamente a parte de fixação de módulos. Então, a Estúdio Solar ela vem inovando. A Estúdio Solar ela é uma empresa especializada em estruturas para fixação de módulos fotovoltaicos. Ela surgiu do berço do integrador. No caso, no final de 2017, teve essa virada de chave, essa guinada, digamos assim, devido à necessidade que havia no setor na busca por estruturas de qualidade. E aí, então, a nossa empresa ela deixou de ser uma empresa integradora, e aí surgiu a Estúdio Solar Estruturas para atender essa necessidade. Nós estamos localizados em Prudentópolis, no Paraná. Nós somos lá da região sul, mas nós temos vários projetos por todo o Brasil, inclusive aqui na região norte. Nós contamos com mais de 6 anos de experiência no mercado. Hoje nós atendemos inúmeros distribuidores, integradores, EPCistas por todo o Brasil, e como referência nós temos usinas aí de 2.4, 3.2 megas instaladas por todo o Brasil, inclusive aqui na região nordeste. Nós somos especializados em fornecer soluções para estruturas e instalações. O nosso case ele conta com solo, com carport e também telhados. Hoje nós temos, no quesito solo, nós temos 3 estruturas diferentes. Repito, nenhuma delas é abaixo de isopleta 4. Nós entendemos que a necessidade hoje de estruturas no Brasil, ela deve de estar do alto nível, acima dessa região de isopleta 3, isopleta 4 e 5, as nossas estruturas, seja ela linear, seja ela dupla, ou até mesmo o carport. O nosso case de carport, ele conta com carport de 2 e de 3 linhas de módulos. Então, os variados tipos de telhado também, nós trabalhamos com a matéria-prima de alta qualidade. Hoje, no ramo de estrutura solo, a matéria-prima é o aço carbono, o aço A36, e pós a usinagem, o corte, ele recebe uma camada galvânica. Isso acaba nos dando a garantia de 25 anos, de mais de 25 anos, a garantia em ambiente C1. Isso é interessante por quê? Porque existem muitas empresas, né, que acabam utilizando o material já pré-galvanizado, e isso, quando é feita a perfuração, você acaba acessando a alma do aço carbono e você acaba comprometendo muitas vezes essa garantia. Por isso que nós oferecemos essa garantia e está disponível para todos os nossos clientes e parceiros. As nossas estruturas, elas são projetadas com foco na resistência, na durabilidade, na eficiência, na praticidade da instalação, e temos como prioridade garantir que elas atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança, possibilitando o melhor custo e benefício do mercado brasileiro. Então, se tu chegar numa região de isopleta 5, como é a região de Rio Grande do Sul, ou se tu chegar numa região que é isopleta 2 ou 3, que é aqui mais no norte, nordeste, nós vamos encontrar a estrutura da Estúdio Solar muito bem adaptada e muito bem recebida por todo o setor fotovoltaico. Vamos para frente aqui. Aqui estão os nossos 3 pilares, que a nossa missão é desenvolver soluções sustentáveis de alta qualidade para fixação de módulos fotovoltaicos. A nossa visão é sermos líder nacional em estrutura para fixação de painéis solares até 2028. E os nossos valores estão pautados em acreditamos em Deus, acima de tudo, sempre é verdade, com o foco na solução, e nós temos a total abertura a feedbacks, e pensamos como donos, temos a integridade e também a gratidão como esses pilares dos nossos valores. Então, nada mais é do que uma empresa muito bem estruturada, uma empresa de extremo respeito aqui, a Estúdio Solar Estruturas. Bora para frente. Aqui está o nosso case de produtos. A estrutura solo aqui, nós colocamos a Solo Robust. A Solo Robust ela tem um pilar de 2,5 metros. A largura dela é de 150. Todas as estruturas são com vigas enrijecidas, tanto na base quanto na longarina ou na terça. E nós temos a linear, que é de uma linha de módulo só.
temos a Robust e a Forte, que são linhas duplas. A Robust atende especificamente regiões de isopreta 5 com ventos de até 192 km por hora. A estrutura Forte, ela atende regiões de isopreta 4, isso com regiões que atendem ao vento de até 167 km por hora. O nosso carport, nós temos o carport de 2 e de 3 linhas, ele é o nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe. Nós somos conhecidos hoje, somos referência nacional no quesito estruturas e principalmente o carport, por conta que nós temos vários projetos já no Brasil hoje instalado, especificamente na solo, tanto dupla quanto o próprio carport. São geralmente obras executadas em condomínios, em mercados, em regiões assim que geralmente tem estacionamentos que abrangem muito número de veículos, então o carport ele tem sido um grande sucesso. E os telhados em si nós temos lá também à disposição. Os telhados contam com alumínio na liga 6060, tá certo? Mas hoje eu vim aqui, eu fui convocado para tratar especificamente desse produto, uma inovação, o diferencial da Estúdio, que é o nosso fixador, nosso mais novo fixador, ele é o Estúdio Fix. Alguns de vocês aqui já conhecem o clamper, alguns chamam de clamper, outros conhecem de clip. Conhece ou não? É aquele fixador que pega por baixo do módulo, alguém já conhece ou não? Pouca gente conhece, alguns conhecem. Ele é um tipo de fixador que torna muito mais prático a instalação. Ele é cônico, ele vem com um parafuso francês 516, com uma porca, o parafuso é zincado. Mas aí a Estúdio Solar, ela acabou saindo um pouco desse, vamos dizer assim, desse mais do mesmo, que nós estamos tão acostumados a assistir no mercado fotovoltaico um padrão de utilizar fixadores de telhado em usina solo. E a Estúdio Solar ela não utiliza isso, tanto que nós temos essa versatilidade de você ter essa opção da fixação dos módulos por baixo, desde o clipe e agora com o Estúdio Fix. Mas vamos falar um pouco mais desse fixador. Em resposta à demanda por fixadores mais eficientes e seguras, desenvolvemos o Estúdio Fix. Esse produto revolucionário foi criado para desenvolver os principais desafios de fixação de módulos fotovoltaicos, oferecendo uma solução patenteada e exclusiva, prática e segura para o mercado fotovoltaico. Então, o Estúdio Fix, ele veio para mudar e para revolucionar e para tirar esse padrão que muitas vezes o mercado tem seguido, que simplesmente se você troca de fornecedor de estruturas, ele pode muito bem trocar o nome, mas o fixador geralmente continua sendo o mesmo. A Estúdio Solar, ela acabou inovando e entrando numa linha diferencial de todo esse padrão que o mercado fotovoltaico tem oferecido. As características desse material. O Estúdio Fix é um produto patenteado exclusivo da Estúdio Solar Estruturas. Ele é produzido 100% em aço carbono, depois ele é galvanizado, o aço A36. Como todas as nossas estruturas, ele possui uma galvanização a fogo, garantindo a durabilidade e a resistência superior com o Estúdio Fix. Oferecemos uma solução robusta, confiável para a fixação dos módulos. Então, quando nós vamos encontrar, a gente recebe vários vídeos de gambiarra, vamos dizer assim, né? Não sei se aqui existe ou não existe gambiarra em usina solo, mas é muito comum a gente ver algumas gambiarras que o pessoal faz nas usinas solo. Mas quando utilizam muito o padrão, a maior preocupação é quando você pega um pé de vento e quando ele soltar um módulo de uma string, de uma linha, você consequentemente você vai ter uma sequência de módulos que estarão soltos, certo? O Estúdio Fix, ou até mesmo o clipe, como alguns já conheceram, ele é no mínimo utilizado 4 fixadores por módulo. Ou seja, a segurança que você estará passando para a sua usina, para o seu cliente, ele é nada mais do que 70% muito mais válido do que é o padrão, do que é o comum, que hoje é praticado no mercado nas usinas solos. Então ele é feito no aço civil, o aço A36, ele é feito na matriz, no corte, na dobra, e depois que ele é feito esse corte, a furação e a dobra, ele vai para a galvanizadora, e aí ele retorna de lá com a galvanização a fogo, que também oferece até 25 anos de garantia pela certificação. Então nós podemos entender que o quê?
Se nós, da Estúdio Solar, estamos te vendendo um produto que tem a garantia de 25 anos, o nosso fixador ele deve acompanhar essa segurança. E todos nós já sabemos, como disse o nosso colega aqui, é chovendo molhado, todos nós sabemos que os módulos eles têm, no mínimo, 25 anos de durabilidade de vida útil. É muito importante você ter uma estrutura que acompanhe essa vida útil desse módulo, inclusive o próprio fixador. Aqui eu tenho algumas imagens dele na prática. Ele, olhando daqui, a gente consegue desenhar, entender ele como ele fica, mas a praticidade da instalação dele, a agilidade dele, o fato de você simplesmente colocar o fixador por baixo, ele vai apoiado no flame do módulo, ele vai apoiado naquele furo que existe. Todos os módulos eles têm furos e ele vai apoiado dentro daquele furo. E aí ele conta com uma chapa de apoio que vai ficar entre o flame do módulo e a terça. E isso, consequentemente, vai estar reforçando esse flame do módulo e suportando as cargas de ventos. E quais são os benefícios, Robson? Os benefícios: a fixação do módulo ele é por baixo da estrutura. Ele utiliza a fixação nos pré-furos existentes, como eu já falei. Se você for olhar, todos os módulos têm esse furo, mas dificilmente alguém sabe para que serve, ou dificilmente alguém utiliza esses furos. Então, pensando nisso, nós trouxemos essa solução e essa garantia para ter segurança na usina. Então, ele utiliza aqueles furos. Ele é produzido 100% em aço, né, para ter, vamos dizer assim, a estrutura por si próprio 100% em aço. A fixação mais segura do mercado, isso já foi comprovado com usinas que foram instaladas em regiões de Isopleta 5, quando muitas vezes você olhando para uma estrutura similar, você acaba tendo comprometimento ali de instalações, mas a instalação que foi feita com esse tipo de fixador, você viu que não comprometeu nada. Existem vídeos hoje comprovando isso. E maior agilidade da instalação, então você acaba tendo uma economia de 20% a 35% no tempo de fixação. Ele dispensa a utilização de montagem de andaimes, né, na estrutura dupla. Ele dispensa a utilização de montagem de andaimes. Ele é muito mais prático. O colaborador vem simplesmente com a parafusadeira por baixo ali e ele acaba tendo essa agilidade na montagem. A nossa estrutura, isso é só um detalhe aqui para que todos entendam, né, que começa a encher de perguntas e questionamentos na cabeça da pessoa, né? Mas as nossas estruturas, elas contam com furos oblongos nas longarinas e nas terças. E isso, o que acontece? Acaba sendo versátil para todos os tamanhos de módulo. Se nós pegarmos um módulo de 510 watts, ou se nós pegarmos um módulo hoje da Lipton 695 watts, você vai poder colocá-lo sobre a estrutura com esse mesmo fixador, por conta de ser friamente calculado, vamos dizer assim, para que você possa utilizar tanto o fixador quanto as estruturas da Estúdio Solar Estruturas. Certo? Vamos para frente aqui. Esse é o produto, mais uma vez, instalado aqui. Ele é com uma porca flangeada na parte de cima. Ele é um parafuso inox. Ele é extremamente seguro. Aqui mais algumas imagens. E aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, apenas para mim não fazer propaganda do meu produto, mas que outros façam a propaganda, nós tivemos alguns cases de sucesso, alguns clientes nossos que acabaram relatando qual foi a sensação com a utilização desse fixador. Nosso querido amigo Edmilson, da Star Solar, lá da cidade de Maringá. Maringá é uma região de Isopleta 4. Ele nos diz assim que o Estúdio Fix ele transformou a forma de como instalamos a nossa usina. A fixação é extremamente segura e o processo de instalação é muito mais rápido. Esse é o relato do nosso amigo Edmilson. Um detalhe muito importante, meus queridos, se você que leva uma pessoa para conhecer uma usina solo, que você instalou, e você sabendo do padrão que o mercado segue, e aí o teu concorrente ele sai na frente com um fixador como esse, é muito mais apresentável para o seu consumidor final. Porque, querendo ou não, muitas vezes é muito melhor você ter um produto de alta qualidade que possa apresentar para ele o quesito segurança, para que você possa fechar negócio, do que muitas vezes você se preocupar apenas com o preço e não olhar para dentro da qualidade.
Então, hoje, mega usinas estão sendo instaladas por todo o Brasil e muitas delas estão seguindo esse fixador, estão indo nesse mesmo rumo, nesse mesmo caminho. Por conta disso, o que acontece? Você chegar com o seu cliente e apresentar para ele uma solução como essa, segura, e ele olhar para o lado e encontrar, de repente, uma usina que foi instalada com aquele padrão, isso é um diferencial que você pode sair na frente. Isso aqui pode te favorecer no fechamento de negócio, tá certo? Próximo case de sucesso é o nosso amigo Márcio Futcher. Ele é da MRF, MRF Solar, lá de Pomerode, região de Isopleta 5. Ele nos diz o seguinte relato, que desde que começamos a utilizar o Estúdio Fix nas estruturas do estúdio, nossas instalações têm sido concluídas com a redução de 35% na montagem dos módulos. Recomendo a todos. Ou seja, isso não é apenas eu defendendo a minha sardinha, mas são os nossos próprios clientes que estão aqui apresentando para vocês o que é um case de sucesso, o que é uma agilidade na instalação, praticidade, sem abrir mão da segurança. E aí você vai me perguntar, tá, mas esse produto deve de ser muito caro. Pois eu quero dizer uma coisa para você, o preço comparado ao benefício é insignificante. O preço desse fixador é praticamente insignificante comparado com a segurança que você vai ter. Você quer instalar uma usina para daqui 1 ano, 2 anos você ter problema? Ou você quer instalar uma usina para que ela perdure por aí no mínimo uns 20 a 25 anos? Então fica essa pergunta para você, fica esse questionamento para você, para a sua empresa. Quanto tempo você quer permanecer no mercado? Há quanto tempo você já está? E quando der um problema nessa usina, você acha que o seu cliente ele vai criticar o fabricante ou ele vai criticar a sua empresa primeiro? Então é um questionamento que deve de ser levantado para cada um de nós antes de fecharmos negócio com o nosso cliente. O último case aqui que eu posso trazer, eu quero aqui aproveitar bem o meu tempo, não quero trazer outros ainda, mas a gente tem vários, se vocês entrarem nas mídias sociais vocês vão ver, do nosso amigo Marcos Perucci. A instalação e desempenho do Estúdio Fix é fantástico. Além de ser muito prático para as nossas equipes instalarem, é muito reforçado e seguro, porque fica instalado no furo aonde o fabricante do módulo indica para a fixação. Então, o nosso amigo Marcos, lá da Energizen, lá de Cianorte, no Paraná, foi ele que nos deu esse feedback, e eu trago aqui para vocês, mais uma vez, eu levanto esse questionamento na mente de cada um de vocês, se vocês já se atentaram, o quão seguro é você colocar o fixador no local correto, indicado pelo datasheet dos módulos. Então, eu vou deixar aqui as nossas mídias sociais, eu peço para que vocês entrem em contato conosco para conhecer um pouco mais, para ter um pouco mais de detalhes. O nosso tempo aqui é bem resumido, mas eu agradeço a todos pela atenção e quero deixar bem claro a todos vocês que entrando em contato com a Estúdio, nós estamos com uma promoção especial agora nesse mês da Intersolar, aí nós estamos com um preço promocional por módulo e você tem a oportunidade de ter esse valor promocional, incluso já os Estúdio Fix. Ah, não, mas óbvio, se eu quero o clipe de fixação, não tem problema. Nós temos os 2 formatos, como você quiser. Precisando de carport ou solo, nós estamos à disposição de vocês, tá certo? Então, entre em contato conosco, nos procure nas redes sociais, procure entender e conhecer um pouco mais da nossa empresa, que eu tenho certeza que vai ser um agregado a mais para vocês fecharem negócio aonde vocês forem com o cliente de vocês. Nós disponibilizamos para vocês, além dessa alta qualidade, nós disponibilizamos o datasheet das estruturas, o manual de montagem, o certificado de garantia e temos um setor de engenharia que está lá disposto para vocês, o momento que vocês precisarem. Surgiu uma usina, passa para a gente passa para o setor de engenharia, desenvolve a planta baixa do projeto, como vão ficar as mesas, aonde é o mais ideal, e assim nós vamos facilitar o seu trabalho e o seu dia a dia, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, sou o Robson da Estúdio Solar Estruturas.